Logo, logo. Olha, essa palavra fica no meu coração o tempo todo. Não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com toda a igreja, com você que me acompanha agora online. Eu sei que a nossa audiência no momento da palavra cresce muito. Então, se você tem alguém da sua família, manda o link do culto, manda nesse momento para alguém, para que essa pessoa participe conosco. Hoje eu vou continuar falando sobre cura. O tema desta noite, sendo curado pela graça. Essa é a quarta mensagem desta série que o Senhor colocou no meu coração, para instruir e para gerar cura no coração das pessoas. Hoje nós vamos continuar falando sobre identidade e propósito. Nós vamos entender algumas coisas importantes que eu comecei a tratar quarta-feira, para que você possa viver dentro do propósito de Deus, para que você seja uma pessoa saudável, uma pessoa curada, uma pessoa feliz. O salmista fala no Salmo 147, versículo 3, sara os de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai amado e eterno, é claro na Tua palavra que o Senhor nos chamou para viver uma vida saudável. A Tua palavra diz que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou e que nós deveríamos permanecer firmes e não nos submetermos de novo ao jugo de escravidão. Pai, a verdade é que muitas pessoas, mesmo sendo livres, ainda estão hoje submetidos ao jugo de escravidão. Pessoas estão vivendo com doenças emocionais. Pessoas que estão, ó Deus, com medo. Às vezes fingem estar tudo bem, mas estão vivendo com medo, com pânico instalado no coração, nos pensamentos. Pessoas que não têm conseguido dormir, pessoas que não estão tendo paz, pessoas que não estão descansando no Senhor. E que os meus lábios agora, Senhor Jesus, sejam a Tua boca, que os meus lábios, Senhor Jesus, sejam reprodutores da Tua voz e da Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, eu subjugo agora a minha carne, subjugo agora os meus pensamentos, para que não eu, mas o Senhor fale ao coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, viu, ministra? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosa e amada família espiritual. Eu comecei a falar esses dias, sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, a falar sobre cura. E nós temos falado basicamente nessas primeiras mensagens, sobre sendo curado pela graça, sobre cura da alma, cura emocional. Porque Deus falava ao meu coração num dia que eu estava em casa meditando, e eu comecei a me lembrar que ao longo desses quase 20 anos que eu tenho sido porta-voz de Deus, que eu tenho estado em cima do altar, quase a metade da minha vida, eu passei em cima do altar da igreja pregando, instruindo pessoas, levando pessoas a viverem uma vida melhor com Cristo, aquelas que se abriram obviamente para viver essa vida. E ao longo da minha vida eu comecei a perceber pessoas que sorriem, alegres nas mídias sociais, praticam esportes, têm família, pessoas que trabalham em comércios, comerciantes, que trabalham em empresas, funcionários públicos, as pessoas da igreja, que com uma vida normal, uma vida natural, que sorriem, que são alegres, felizes diante de todos, mas que quando nós tínhamos a oportunidade, muitas vezes sozinho, outras vezes com a bispa, de sentarmos e conversar com homens, mulheres, jovens, nós começamos a perceber que muitas pessoas, quando estão sozinhas conosco, e às vezes num bate-papo informal, tomando um café, um suco, um bolo,
na cantina da igreja, ou às vezes num momento ali de um gabinete pastoral, nós percebemos pessoas, quando elas começam a se abrir, nós começamos a identificar feridas, pessoas que trazem consigo traumas, pessoas que, que estão vivendo um período de depressão, escondem da família, pessoas que estão com amargura no coração, pessoas com inúmeros complexos, que, você talvez nem imagine, complexo de inferioridade, entre tantos outros complexos que a pessoa, foi gerando e foi alimentando durante a sua existência. Então, são pessoas com conflitos, com angústias, e nós temos entendido, e temos visto isso durante muitos anos, que só realmente Deus pode curar a vida de uma pessoa, limpando e libertando ela das marcas do passado. Porque grandes sofrimentos ou grandes dores, grandes tristezas são gerados por situações que nós vivemos na nossa infância, por situações que alguém provocou. Muitas vezes a pessoa foi o próprio causador da sua vergonha, do seu fracasso, da sua humilhação, e a pessoa convive com aquilo e não consegue se libertar. O inimigo, ele é astuto, ele usa isso muitas vezes para oprimir a vida das pessoas. E eu falei quarta-feira passada, falei um pouco domingo, de Mefibosete, e falei quarta-feira sobre a questão da identidade. Uma pessoa, quando ela não tem uma identidade própria, quando ela perde a identidade, a pessoa perde o norte, ela perde o rumo, ela perde a ideia de quem ela é. E é muito importante nesse processo de cura, por isso eu tenho investido aqui, falei domingo, falei quarta-feira, estou voltando a falar sobre esse assunto de identidade. É muito importante que você entenda, conheça a sua identidade, saiba quem você é. Porque a única maneira de você viver uma vida saudável e curada é você sabendo quem você é você tendo entendimento verdadeiramente de quem você é em Cristo Jesus. E o salmista fala muito bem sobre isso no Salmo 139, versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma, diz o salmista, sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos, olha o que ele diz aqui, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Então o salmista entendeu que ele não era uma obra do acaso, ele não foi um acidente de percurso, ele não foi uma coisa que aconteceu do nada. Ele entendia que a vida dele estava debaixo de um plano, de um desígnio e de um propósito de Deus. Em outras palavras, nós só existimos porque Deus quer que nós existamos. Diga, eu existo porque Deus quer que eu exista. Então nós não estamos, você tem que ter isso claro, Você tem que ter clareza, você não está aqui por uma obra, um acidente de percurso, desculpe a maneira de falar, você não está aqui porque, foi um golpe de sorte, você não está aqui, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, você só existe, meu irmão e minha irmã, porque Deus quer que você exista, fomos feitos por Deus e para Deus. Então, se nós não compreendermos este propósito, a nossa vida nunca vai ter sentido. Você vê pessoas vivendo por aí, as pessoas não têm sentido de existência. Nem sei o que eu estou fazendo aqui. São palavras que eu já ouvi ao longo da minha vida ministerial. Bispo, era melhor ter morrido. Olha, de verdade, minha vida não tem sentido. Eu não sou respeitado pela minha família. Ninguém me ama. Eu tenho tanto problema. Olha, eu já fui abandonado pelo pai, eu fui abandonado pela mãe. Ninguém... Então, são pessoas que alimentam isso dentro do coração,
porque não entenderam que para as suas vidas há um propósito, um desígnio estabelecido por Deus. Então, se você não entender isso, sua vida nunca vai fazer sentido. Amém? Então, o que nós precisamos entender? Nós temos que voltar ao começo, nós temos que voltar às nossas origens, porque se eu não entender a minha origem, se eu não entender por que Deus me criou, qual o propósito e o plano de Deus para a minha vida, meu irmão, a minha vida não vai fazer sentido. Hoje a gente vê pessoas que a vida delas não faz sentido. Você se depara com pessoas hoje na obra de Deus, e você percebe que a pessoa ela não consegue se enxergar em lugar nenhum. Isso é uma crise de identidade, quando a pessoa não, olha, esse lugar não me serve. Tem pessoas que vêm para a igreja evangélica, não, a igreja evangélica não é para mim, porque sabe, não sei, eu não sou certinho, minha vida é meia torta, isso não é lugar para mim, não, eu vou para o espiritismo, a pessoa vai para o espiritismo, lá vai se arrebentar, porque não há nada de bom ali para ela, não, mas sabe, eu vou para o catolicismo, e a pessoa vai para o catolicismo, e ela vê que ali não tem nada de bom para ela, e a pessoa fica batendo cabeça, e fica, sabe, com uma crise de existência, porque ela não sabe quem ela é. Hoje a gente vê pessoas buscando em diversas religiões, e quando a pessoa passa por todas as religiões, muitos vão passar pelo álcool, se não passaram antes, passam pelas drogas, passam por uma porção de coisas na vida. Por quê? Porque a pessoa quer dar um sentido para a sua existência. A pessoa quer se sentir aceito, ou sabe, se sentir vivo ou importante em algum lugar, em algum meio. E tudo isso é causado por um problema muito sério, que é muito comum na vida de milhares de pessoas, e principalmente muitos cristãos. É uma questão de crise de identidade. Então nós precisamos voltar às nossas origens. Que origem? Entender o seguinte, peraí, eu não sou obra do acaso. Você pode dizer isso para você mesmo, diga, eu não sou obra do acaso. Mas você não é obra do acaso. Nós não somos obra do acaso. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, precisamos reconhecer o quê? O plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Amados, nós não, entenda uma coisa que eu vou te falar, nós não pedimos e nós não criamos propósitos. Um dos maiores erros que eu já vi as pessoas cometendo, estou dizendo aqui, amados, isso é revelação da graça de Deus para a sua vida. Eu já vi pessoas dizendo, não, você tem que criar um propósito, você tem que ter um propósito na vida, você tem que fazer um propósito. Escuta, nós não criamos um propósito. O grande problema da crise de existência é que nós tentamos criar um propósito, quando na verdade o propósito foi Deus quem criou para nós. Vamos ler com calma para a gente entender isso. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Predestinação, Deus te conheceu. Isso aqui é determinação. Deus te amou, é pré-existência. Deus te conheceu antes dos tempos eternos, antes do ventre materno, ou seja, antes que você tivesse uma forma humana, Ele conheceu o teu espírito. Agora, presta atenção. Antes que saísse da madre, antes que você viesse à vida, antes que você nascesse, te consagrei, aqui está um propósito, e te constituí, determinei, determinação, para ser um profeta à nação. Então, o propósito de cada um de nós, quem define é Deus. Agora, olha que coisa extraordinária. Olha como, isso me dá muita paz, saber que o meu propósito, o propósito da minha vida, foi um desígnio de Deus. Bispo, se o propósito da vida das pessoas é estabelecido por Deus, por que as pessoas vivem batendo cabeça? Justamente porque elas não reconhecem o desígnio e o propósito de Deus para as suas vidas, não entenderam. A grande maioria das pessoas estão buscando um sentido para a vida, porque não entenderam o sentido que Deus já lhes deu e o propósito de Deus para cada um de nós. Você é capaz de compreender isso? Então assim, todos os desígnios, todos os propósitos de Deus para as nossas vidas, já foi traçado por Ele.
Não há como eu desenvolver ou criar ou um propósito para a minha vida. Bispo, mas como assim? Eu não penso muito bem assim, porque, por exemplo, eu tenho a minha profissão, então fui eu que escolhi. Eu falei isso quarta-feira, aqui, com muita clareza. Se você não veio, assista. As pessoas confundem profissão com propósito. Profissão não tem nada a ver com propósito. Profissão é uma carreira, é um meio para você ganhar a tua vida. Profissão é um meio que pode te afastar do propósito de Deus para você. Você sabe que muitas carreiras, muitas profissões, ao invés de aproximar a pessoa do propósito dela, muitas vezes acaba afastando a pessoa do propósito de Deus. É muito bom quando você consegue, dentro da tua profissão, fazer com que o propósito de Deus seja manifestado. É muito bom quando você usa a sua profissão para que ali dentro da sua profissão o propósito de Deus seja, levado para a vida das pessoas e para a sua própria vida. Mas, entenda, profissão e propósito não são as mesmas coisas. Nós temos que entender isso aqui. Porque quando nós conhecemos o que é o nosso propósito, isso é libertador. Então, o que é um propósito? Porque propósito, entenda uma coisa, propósito não é vida profissional. Meu propósito de vida é ganhar dinheiro, comprar uma casa, comprar um carro, me aposentar aos 50, desfrutar mais 30 anos da minha vida com aposentadoria, viajando, passeando. Isso é o meu propósito. Não, isso não é um propósito. Isso não é um propósito. Isso é uma vontade, isso é um desejo, isso é um plano, isso é um planejamento. Propósito não é isso. É que nós acabamos confundindo. Se você pegar todas as literaturas, eu li muito, pesquisei muito sobre isso, vi alguns livros e eu comecei a perceber, eu falei, peraí, está todo mundo indo na mesma direção, está todo mundo indo no mesmo caminho, está todo mundo falando que, não, meu propósito de vida, o meu propósito é esse. Mas o seu propósito é o propósito que Deus estabeleceu para você. Você pode dizer isso? Digo, o meu propósito é o propósito que Deus estabeleceu para mim. Eu não posso mudar o meu propósito, você não pode mudar o seu. Porque quando eu e você vivemos fora desse propósito, nós entramos em choque de identidade. Nós passamos a ter problema, crise, de identidade. Olha o que diz Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus dê. O que é antemão? Antes de qualquer coisa, antes de tudo, antes da existência, antes de você nascer, antes de tudo, Deus preparou boas obras para que de antemão andássemos nelas. Esse é o nosso propósito. E eu falei aqui, as pessoas estão confundindo. Não, porque a minha profissão, bispo, porque a minha profissão, é um propósito. Amados, eu vou te dizer uma coisa. O propósito da sua vida é maior do que a sua profissão. O propósito de Deus para a sua vida é maior do que a sua realização pessoal. O propósito de Deus para a sua vida é maior do que a tua felicidade. Está acima da tua felicidade. Está acima da tua felicidade. O propósito de Deus para a sua vida é maior do que a tua família. Não, meu propósito é casar e ter uma família. O propósito de Deus é maior do que a tua família. O propósito de Deus é maior do que a sua carreira. O propósito de Deus é maior do que as suas ambições. O propósito de Deus é maior do que os seus sonhos, do que as suas aspirações. O propósito de Deus é muito maior do que a gente imagina. Porque o propósito de Deus para mim, para você, não é algo que eu e você determinamos, ou pensamos, ou criamos. Você imagina se Deus colocasse o propósito de vida na minha e na sua mão? Vamos pensar. Como que é o coração humano? É mentiroso e enganoso, desesperadamente corrupto. Temos uma natureza carnal que não se converte. Então, você imagina, quando nós vamos criar o nosso propósito, vamos lá, você imagina uma pessoa criando um propósito para a vida dela. O nosso propósito vai sempre nos levar ao centro da nossa vontade.
O nosso propósito, se nós fôssemos senhores do nosso propósito, você perceba, quando nós pensamos em algo, nós pensamos sempre no nosso bem-estar. A grande maioria, eu preciso de uma casa, eu preciso de um emprego, eu preciso isso para a minha família, eu preciso isso para o meu filho, eu preciso isso, eu quero descansar, eu quero viajar, eu quero conforto, eu quero dignidade, porque sempre nós vamos pensar naquilo que nos satisfaz. Não há nenhum problema em você pensar desta maneira. O problema é você achar que isso é o propósito de vida que Deus tem para você. Não há nenhum problema em você pensar em ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, um bom salário, construir fortuna se você quiser, se é isso que você deseja, e fazer o que você quer. Não há problema nenhum. O problema é quando a pessoa acha que isso é o seu propósito de vida. Porque aí a pessoa abandona tudo para viver atrás disso. Hoje você vê pessoas que, por conta do dinheiro, da questão financeira, abandonaram o seu propósito há muito tempo. Já não se reconhecem mais, as atitudes já não são... Sabe, a pessoa vive de uma forma, porque ela vive para o dinheiro, como se aquilo fosse o propósito de Deus para a sua vida, quando na verdade não é. Bispo, como assim? Às vezes você vê uma pessoa que ela acha que o propósito de vida dela é uma profissão. E a pessoa, às vezes, em prol da profissão, abdica de um casamento, de ter um marido, de ter uma esposa. Alguns abdicam de ter filhos. Alguns abdicam, sabe, de ir à igreja, de estar na casa de Deus, de servir ao Senhor. Abdicam de um monte de coisa. Porque o propósito da pessoa é profissional, é alcançar, é gozar, é desfrutar, é viver. É meu, este é o meu propósito. Disseste bem, este é o teu, mas não é o de Deus. Vocês estão conseguindo entender, fazer separação do que é o nosso propósito, do propósito de Deus? Daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro. Então a gente não pode achar que vida profissional é propósito. Vida profissional não é propósito coisa nenhuma. Isso é um meio de vida. É um meio para você ganhar o seu pão, para você viver, para você estar aqui na terra temporariamente. Isso não é o propósito de Deus para a sua vida. Imagina Deus me criando de forma assombrosamente maravilhoso, me criaste. Seu propósito de vida, filho, você vai trabalhar 48 horas por dia, sabe? Você vai trabalhar 150 horas por dia, feito um camelo, sabe, para poder ganhar muito dinheiro, ter muito dinheiro, e ao fim da vida, sabe, você está todo arrebentado, e sabe, a família ficar uma casa, uma chacrinha, e todo mundo se arrebentar, os irmãos se matar, se bater. Isso é o seu propósito, filho. Meu não é. Vá de reto. Isso eu não quero para a minha vida, isso. Mas as pessoas pensam que isso é o propósito de Deus para elas. E aí a pessoa começa a viver em crise existencial. Por quê? Porque você começa a viver debaixo de um espírito de comparação. Olha, aquela pessoa lá conseguiu, aquela pessoa tem uma casa boa, aquela pessoa tem um carro bom. Porque você está olhando o material e achando que aquele é o propósito, e o seu propósito tem que ser igual ao do seu irmão. Não. Sabe que tem pessoas que falam, olha, enquanto eu não me formar, eu não vou ser feliz. Porque o propósito de vida é que eu seja, vou dar um exemplo aqui de uma profissão, é que eu seja um advogado, uma advogada. Meu propósito é ser um advogado, bispo. A pessoa se forma, não é feliz, se torna um péssimo advogado. Às vezes é um advogado que só pensa em dinheiro. Às vezes senta uma pessoa na frente, ao invés dele pensar, como que eu posso ajudar? Pensa, como é que eu posso arrancar dinheiro? Como é que eu posso me beneficiar? Às vezes é um péssimo advogado, uma péssima advogada. Às vezes a pessoa diz, não, meu propósito de vida, bispo, é ser médico, porque médico é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Isso é o meu propósito. Isso é o propósito de Deus para mim. Será? Se torna um médico. Trabalhando, estou dizendo que eu já conheci, trabalhando, 4, 5 plantão, sai de um hospital, eu conheço um, sai de um UPA, a mulher pega, põe no carro, vai para outro UPA, vai para não sei o que lá, pega o carro, vai para cá, vai para... Trabalha 50 horas por dia, um dia tem 24, a pessoa trabalha 50, trabalha, você acha que é feliz?
Nunca que alguém está vivendo isso, está vivendo um propósito. Se tornou um escravo do dinheiro, um escravo de alguma coisa que a pessoa almeja. Amados, não confunda a sua carreira profissional, não confunda nada disso com o propósito de Deus para a sua vida. Amém? O propósito é muito diferente disso. Pelo contrário, quando Jesus foi chamar os discípulos, ele disse: quem quer vir após mim? Jesus disse, falou o quê? Deixa tudo isso e me segue. Isso por que é um propósito? O propósito, amados, é nós vivemos debaixo da vontade de Deus. O propósito é você servir a Deus. É que a gente acha que nós somos donos da nossa vida, mas quando eu li aqui, quando Deus te formou, quando Deus te criou, Ele te criou para Ele. Para você viver para Ele, para que a glória dEle seja manifestada na sua vida. É que aqui nós temos que fazer algumas atividades. Por exemplo, o pai de Jesus era carpinteiro. Ele trabalhou na carpintaria do pai. Mas o propósito dele não era ser carpinteiro. Seguramente não. Saulo de Tarso trabalhava fazendo rede. Era uma profissão muito nobre. Agora, seguramente, isso não era o propósito de Deus para a vida dele. Davi era um pastor de ovelhas, muito bacana, trabalhador, dedicado. Mas seguramente o propósito de Deus para a vida dele não era esse. É que às vezes a gente acha, se eu achar uma profissão, eu achei o meu propósito. Se eu encontrar um amor para toda a vida, eu achei o meu propósito. Se eu tiver isso, é o meu propósito. Se eu alcançar aquilo, é o meu propósito. E aí você vive em função de coisas. E aí quando você não alcança coisas, você se frustra. Aí quando você não alcança, você começa a entrar em choque, né? Porque as pessoas nos julgam por esse tipo de resultado. Agora, se nós analisarmos um pouquinho mais, se nós pensarmos um pouquinho mais com clareza, a gente vai perceber que assim, como é que Deus quer que eu e você viva? Você já pensou nisso? Eu não sei se você tem pensado nesses dias de quarentena, eu tenho pensado bastante. Tenho pensado muito na vida, tenho revisto muitas coisas na minha vida, tenho repensado muitos valores, muitas coisas na minha vida, muitas coisas mesmo, eu tenho repensado. Eu estava lendo Gênesis 12:1, que eu falei quarta-feira, a Bíblia diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Legal. Então Deus fala: Abraão, eu tenho um propósito para você. Agora, perceba como o propósito de Deus é. Quero te mostrar um plano, o propósito de Deus, como acontece. Volta para mim, por favor, versículo 1, 12:1. Por favor, põe na tela. Ora, disse o Senhor a Abraão. O que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Deixa eu te mostrar uma coisa importante aqui. A primeira coisa que Deus fala para Abraão é: sai. Sabe o que eu entendi disso aqui? Que muitas vezes, para você cumprir o seu propósito, você tem que sair de uma forma equivocada de pensar. Talvez Abraão achava que aquilo ali era o que Deus tinha para a vida dele. Deus disse: Abraão, sai da tua terra. Amado, muitas vezes Deus tira você de alguns lugares, Deus tira pessoas de perto de você, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Sabe que às vezes é necessário, às vezes a gente chora, não, porque eu perdi pessoas. Hoje, com todo o carinho, não se sinta ofendido com o que eu vou falar, não se sinta ofendido. Hoje, nenhuma pessoa que sair da minha vida eu choro. Ai, bispo, você não ama, mas não tem alguém que ame mais do que eu. Mas sabe o que eu entendi? Que pessoas não são para sempre nas nossas vidas. Eu tive pessoas que esteve ao meu lado que eu daria vidas por elas foram embora. Deus tirou. Por que Deus tira? Porque às vezes para o propósito dele se cumprir na sua vida, Deus tem que tirar pessoas de volta ao seu redor. Às vezes são pessoas boas, tá? Não é pessoa que te fez nada de errado, não é pessoa que te traiu, não é pessoa que te enganou, não é pessoa que quer o teu mal, não. Mas muitas vezes, se você estiver cercado de algumas pessoas, o propósito de Deus não será claro.
Você não vai viver os propósitos de Deus para a sua vida. Tem pessoas que Deus vai remover da sua vida, e você precisa aprender a lidar com isso. Quem está entendendo? Porque nós somos seres que nós não admitimos perder. Nós não admitimos que as pessoas, a pessoa foi embora. Nós não admitimos a morte. Nós que cremos na ressurreição, não aceitamos a morte. Nós que cremos na ressurreição, às vezes passamos uma vida lamentando porque alguém se foi. Estou dizendo saudade, porque isso é salutar, é gostoso. Mas estou tendo uma dor, uma amargura, uma tristeza. Entenda uma coisa, amados, de todo o coração vou falar para vocês. Eu aprendi que às vezes Deus tira pessoas. Da minha vida Deus já tirou um monte. Se eu pegar quem começou comigo, muitos foram embora. Não fui eu que tirei. Eu nunca na minha vida, estou aqui ao vivo para o mundo inteiro, eu nunca na minha vida mandei ninguém embora da igreja. Nunca, pelo contrário. Nunca. Pelo contrário, se chega aqui eu recebo com amor e respeito, quem quer que seja. Mas muitas pessoas foram embora, não fui eu que as tirei, foi Deus. Sabe por quê? Por que Deus tira? Porque existem coisas que podem atrapalhar o propósito de Deus para você. Você precisa aprender a lidar com ausências. Tem pessoas que começaram com você, mas não vão terminar com você. Tem pessoas que vão ser importantes na sua vida, mas não vão terminar a vida ao seu lado. Tem pessoas que serão como pais e mães na sua vida, mas quer você queira ou não vão terminar do teu lado. Deus muitas vezes tira para que o propósito dele se cumpra e seja estabelecido na sua vida. Você tem que começar a repensar algumas coisas, começar a perceber algumas coisas que Deus vai tirando, que Deus vai trabalhando. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é te conduzir para o centro da vontade dele. Amados, tem pessoas que não vão permanecer. Tem pessoas que vão embora. Tem pessoas que vão morrer e vão nos deixar. Tem pessoas que não vão morrer e vão nos deixar. Sabe por quê? Porque existem pessoas que ao nosso lado nos impedem de viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai. Abraão saiu. Sabe quem Abraão levou com ele? Sabe quem? Ló, o sobrinho. Chegou um momento, o que aconteceu? Você conhece a história? O que aconteceu? Chegou um momento, ele levou Ló, chegou um momento que ele teve que falar para Ló, Ló, faz o seguinte, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para... Não dá mais para andar junto. O meu propósito, Ló, é maior que o teu. O propósito de Deus para a minha vida é diferente do propósito dele para você. Você está atrapalhando o propósito de Deus para a minha vida. E a gente tem que ter ousadia e coragem de entender isso.